Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael Rossi e eu tenho a alegria de dar as boas-vindas a todos vocês para esta semana especial chamada Semana da Esperança, onde vamos estudar Apocalipse capítulo 14. Vamos entender exatamente o que Deus tem para nós nos momentos finais da história da humanidade, que eu creio são os nossos dias presentes. Os temas que você ouvirá junto comigo são temas baseados neste livro que tem aqui nas minhas mãos, O Último Convite. Este livro nós distribuímos milhões deles durante todo o ano. Este livro, ele é também um livro que ajuda as pessoas a tomarem decisões por Jesus, a fazerem escolhas importantes e, acima de tudo, se prepararem para tudo aquilo que está por vir. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo profecias no passado que já aconteceram nos nossos dias. E isso tudo me dá certeza e segurança de que aquilo que ainda falta acontecer, irá acontecer. Portanto, aperte o seu cinto de segurança. Venha junto comigo nesta viagem para este último convite, que na verdade, o convite é para uma vida nova e uma vida eterna que temos em Cristo Jesus. Para começarmos o nosso estudo de hoje, eu tenho aqui a minha Bíblia, eu convido você também a ter a sua Bíblia aí nas mãos e vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus querido, agora ao começarmos esta jornada de estudos, eu quero lhe pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa compreensão para entendermos aquilo que o Senhor tem em sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Poderes e Autoridades. Ao contemplar uma noite de céu limpo, é deslumbrante a quantidade incalculável de estrelas que podemos enxergar, as quais, de fato, representam trilhões de galáxias, contendo estas, em média, 100 bilhões de estrelas. É incalculável. Ainda nesta vastidão cósmica, nas últimas décadas, a NASA descobriu cerca de 4.000 exoplanetas, ou planetas que orbitam as estrelas. Com a busca da existência de vida além da Terra e novas descobertas, foi criada a SETI, que é uma abreviação para Procura de Inteligência Extraterrestre, buscando vida no espaço. Enquanto a SETI, com seus equipamentos sofisticados, busca se comunicar com outras partes do universo, a Bíblia, há milênios, já menciona a existência de seres fora da Terra, bem como o caráter moral de parte deles, ou seja, eu e você, nós não estamos sozinhos no universo. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque aqui nós encontramos, além das descobertas da SETI, revelações estarrecedoras. Vamos, Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos abrir a Bíblia. Efésios 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, fala que Jesus é o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Em outras palavras, nós, seres humanos, estamos em meio a uma luta. E esta luta é uma luta de natureza espiritual. É uma luta que está além de quem somos e daquilo que temos. Vai além daquilo que você toca ou daquilo que você possui. Portanto, o mundo espiritual existe. Ele é uma realidade em toda a Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 12, por exemplo, encontramos um outro exemplo que nos aponta para o mal. Em Apocalipse, capítulo 12, está aqui a luta entre a mulher e o dragão.
E a partir do versículo 7, nós encontramos a referência de uma guerra que aconteceu no céu, onde Miguel, que é representado por Jesus, e os seus anjos lutam contra o diabo e os seus anjos. Isso me diz que nós não estamos sozinhos no cosmos. Existem outras formas inteligentes e elas estão em conflito. As do bem, lideradas por Jesus, e as do mal, lideradas pelo diabo, por aquele anjo que se rebelou no céu, conhecido como o dragão, conhecido como Satanás. O conflito cósmico que começou lá no céu, ele se estendeu aos habitantes do nosso planeta. O mal chegou aqui na Terra por meio deste ser que lá no céu se rebelou, Lúcifer, um anjo que foi criado perfeito e, consequentemente, livre, mas que violou a sua liberdade quando, estranhamente, achou no coração dele iniquidade. Entenda uma coisa. Quando Deus criou os anjos no céu, da mesma forma como ele criou os seres humanos aqui na terra, Deus ele deu livre arbítrio, liberdade para escolher, liberdade para decidir. Deus nunca quis criar ou fazer robôs programados para determinadas tarefas que não fizessem nada além daquilo pelos quais foram estabelecidos para fazer. Deus nos deu capacidade para escolher. Deus nos deu capacidade para decidir. E este anjo lá no céu, Lúcifer, com a capacidade que tinha para escolher, decidiu não mais obedecer a Deus. Decidiu não mais andar de acordo com as vontades de Deus. E ele então se rebela, começando assim o mal. Gênesis 1 e 2 relata que Deus criou a vida na terra, criando primeiramente o homem e a mulher, feitos à imagem de Deus. E estes seres humanos, os nossos primeiros pais, foram enganados pela serpente. Fazendo uso da liberdade que também tinham, pecaram. Isso afetou a capacidade de amar e, consequentemente, os distanciou do Criador. Deus poderia ter criado os seres humanos como robôs, sem a capacidade de amar, porém ele não fez, porque ele quis e ele ainda quer um relacionamento fundamentado no amor, em que suas criaturas retribuem genuinamente ao seu amor. Eu tenho 2 filhas e quando elas me abraçam espontaneamente, tem uma força maior do que quando eu peço um abraço. Embora eu goste até do abraço pedido, melhor é quando o abraço vem sem pedir. É exatamente isso que Deus espera, que o ser humano não obedeça porque Deus pediu, mas o ser humano obedece porque ama. O ser humano entrega a vida para Deus porque ama. O ser humano, ele se relaciona com Deus porque ama. Deus poderia ter eliminado Lúcifer no instante em que ele começou a rebelião. Porém, essa opção não resolveria o problema da rebeldia e do pecado. Suponhamos que um líder amável e cuidadoso esteja sendo acusado injustamente e antes do julgamento em que apresentassem o caso em sua presença e diante de outros, tal líder enfileirasse os rebeldes e os fuzilasse. O que os demais liderados achariam? Os liderados poderiam concluir que as acusações seriam verdadeiras e que o líder, sendo uma pessoa maldosa, egoísta, arbitrária e ditatorial, impediu que as revelações depusessem contra ele e comprovassem, então, a sua injustiça. Um líder déspota e maldoso que governasse por meio de imposição, de violência e de ameaça, simplesmente assustaria as pessoas e as levaria a obedecer por medo e não por amor, e pelo uso consciente de sua liberdade. É o que Deus espera. As Escrituras ensinam que o Senhor é um Deus de amor que não age pelo medo. Mais que isso, cremos no que está dito em 1 João, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim a Bíblia, 1 João, capítulo 4, e o versículo
16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 30, em resposta sobre qual mandamento era o mais importante, Jesus afirmou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Contudo, ele, dizendo que esse era o mandamento mais importante, não te força a fazer. Deus não te obriga a amar, porque o amor, ele sempre requer liberdade. Jesus é o líder que não viola nunca o princípio do amor. Jesus, o Deus encarnado, descendo e vivendo em meio aos seus súditos aqui na terra, assumiu os pecados da humanidade, sofrendo e sacrificando sua vida por eles. Ele revelou aos anjos, ao mundo e a todos o amor e o caráter de Deus, e como o mal é ruim e a culpa em cima de quem é o grande responsável, Satanás, o grande acusador do nosso Senhor. O conflito cósmico ainda está em andamento. E por isso, temos a oportunidade de exercer a nossa liberdade e escolher de que lado estamos. Porém, a ruína de Satanás é certa. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Está assim na palavra de Deus. Por isto, festejais, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Agora vem o final. Sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está aqui no mundo hoje, fazendo uma grande desgraça nas nossas vidas. Mas a Bíblia nos garante que ele terá pouco tempo. Portanto, você não precisa ser refém do mal. Você não precisa ser escravizado pelo mal, porque Deus é poderoso e Ele quebra as amarras, Ele destrói os laços que podem hoje estar aí te prendendo àquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Você não pode demorar-se muito, você precisa decidir agora. Você não pode deixar para amanhã, você precisa decidir agora. Você não pode colocar condições na sua vida para depois se entregar. Você precisa fazer isso agora, hoje. Você não precisa ser refém, nem marionete nas mãos do diabo. Porque Deus te criou para a eternidade. Deus te criou para uma nova vida. E isso tudo passa por uma decisão que precisa ser feita apenas e exclusivamente por você. Estamos começando essa semana, estamos começando essa jornada de estudos sobre as 3 mensagens angélicas. Há muito mais que Deus vai te falar, mas por agora, tenha claro, existe um mal, existe uma luta espiritual em volta de cada ser humano, mas você hoje pode ser vencedor nesta batalha, se tão somente agarrar-se a Jesus e confiar na vitória que Ele já alcançou e conquistou na cruz do Calvário. Vamos juntos orar e pedir a bênção de Deus? Senhor Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da Tua Palavra, eu te agradeço muito porque nós estamos aqui neste mundo com a esperança de que teremos uma vida eterna e perfeita ao lado de Cristo Jesus. É por isso, Pai, que eu entrego cada pessoa que ora comigo neste momento. Alcança todos eles, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, que Deus continue contigo e a gente se vê no próximo estudo.